Fala, concurseiro! E aí, tudo tranquilo? Eu sou Ramon Sabino, sou servidor público federal. E hoje nós vamos trabalhar aqui, dentro da disciplina de Direito Administrativo, nós vamos trabalhar hoje aqui no IES, o assunto Poderes da Administração Pública. Perfeito? Bom, esse tema é super interessante, tá? Bem tranquilo. E eu garanto a vocês que em uma videoaula, com um mapa mental, um slide, eu vou conseguir colocar na sua cabeça aí tudo que você precisa para acertar suas questões. Não importa se é uma prova de polícia militar, polícia civil, PRF, até delegado. Uma aulazinha de 30 minutos, 35 no máximo, será suficiente para a gente dominar esse tema em poderes da administração pública, tá bom? Agora é o seguinte, sempre aviso a vocês em minhas aulas. Para você ficar top 100%, você precisa assistir a videoaula e fazer a leitura do nosso material. Não adianta você querer só a videoaula e não fazer a leitura. E estamos fazendo isso de propósito para forçar o aluno a realizar a leitura. Por quê? Porque se você não se condiciona a ler, se você não treina a sua visão, a sua leitura, no dia da prova, por mais que você tenha conhecimento, o seu corpo não estará acostumado com aquele cansaço provocado pelaquela posição e pelaquela concentração que exige a leitura. Então você tem que assistir a videoaula, que vai ser pequena, tem que fazer a leitura do material e responder questões, tá bom? Então vamos lá para a gente não ficar enrolando muito. Primeiro, o que seriam poderes da administração pública? Eu sempre passo um conceito bem prático para você conseguir enxergar o que seriam esses poderes, e eu não posso deixar também de falar do conceito técnico, porque o conceito técnico é aquele que cai na sua prova. Então a ideia é fazer você conseguir visualizar o que seriam esses poderes e saber acertar a questão quando aparecer em sua prova. Então, assim, para você ter uma noção do que são poderes, os poderes da administração pública são qualidades especiais, tá? São condições da administração pública que deixa a administração pública em um grau de superioridade em relação à iniciativa privada, em relação ao particular. Esses poderes, eles existem justamente para que a administração pública consiga impor a sua vontade, que corresponde à finalidade pública. Entenderam? Olha, se a administração pública não possuísse algo com a capacidade de impor aquilo que ela já estudou e entendeu que é o melhor para a coletividade, ela não conseguiria dar efetividade às suas políticas públicas, tá? Então, poder, como o próprio nome fala, é aquilo que a administração pública tem para impor a sua vontade, que a sua vontade corresponda ao melhor para a coletividade. Entenderam? Detalhes aqui com um poder que eu já vou antecipar para vocês. É um poder chamado também de poder-dever. Esse termo dever é porque esses poderes, eles não são a utilização, o exercício desses poderes não são facultativos. No momento que surge a necessidade da sua utilização, a administração pública é obrigada a realizá-la. É obrigado a exercer esses poderes. Então não é assim, poder eu vou usar se eu quiser. A administração pública vai utilizar se quiser. Não, não é assim. É um poder-dever. Surgiu a necessidade da utilização, da manifestação daquele poder, a administração pública é obrigada a exercer, tá bom? Basicamente, a administração pública se utiliza desses requisitos especiais, dessas condições especiais para fazer a sua vontade, que a sua vontade, pelo menos na teoria, é a melhor vontade, ou é a melhor aplicabilidade para a coletividade, finalidade pública, tá bom? Bom, vocês conseguiram entender, assim, em termos bem práticos, bem atípico, né? De uma forma bem casual, o que seria poderes da administração pública? A ideia é fazer você conseguir enxergar o que seriam esses poderes. Agora,
nós vamos passar um conceito técnico, tá? E aí já começa a ficar mais fácil, porque você já tem uma noção do que são esses poderes. Então acompanhe comigo aqui. Poderes. Estes poderes são instrumentais, ou seja, não são poderes em si mesmos, mas sim mecanismos ou instrumentos de trabalho. Tá vendo aqui? Essa parte aqui já é importante, ó. São mecanismos ou instrumentos de trabalho, perfeito? Por meio dos quais os órgãos e entidades administrativas, ou seja, órgãos e entidades seriam o quê? Seriam a própria administração pública trabalhando, executam suas tarefas e cumprem suas funções. É o que fala Matheus Carvalho. Perfeito? Mais uma leitura. Estes poderes são instrumentais, ou seja, não são poderes em si mesmos, mas sim mecanismos ou instrumentos de trabalho por meio dos quais os órgãos e entidades administrativas executam suas tarefas e cumprem suas funções. Perfeito? Conseguiram aí entender o conceito depois dessa introdução que eu fiz para vocês. Perfeito? Professor, dentro desse tema, o que eu preciso saber para gabaritar as questões que, por acaso, venham a aparecer sobre poderes da administração pública? Existem vários poderes, né? Existem vários poderes, porém, aqueles que aparecem com maior rotina, com maior frequência nas provas, são esses aqui que eu irei mostrar para vocês. Se vocês conseguirem dominar esses poderes que eu irei mostrar para vocês, garanto que vou colocar 100% de certeza que vocês vão acertar, mas 99, só para não dizer que eu fui absoluto. Presta atenção que aqui é que vai concentrar a nossa riqueza de informações. Eu vou passar para vocês esses poderes e vou indicar a vocês qual é a palavra mágica, certo? Qual é a palavra mágica que vai aparecer na prova de vocês e que estará associado ao conceito daquele poder. A banca pode cobrar para você o conceito do poder. Qual desses aqui é o poder tal? O conceito de cada um desses poderes. Qual é a forma de atuação? Como que a administração pública trabalha exercendo aquele poder? Perfeito? E pode trabalhar também alguns casos práticos, alguns exemplos, fazer uma narrativa de uma situação e perguntar qual poder se aplicava ou se aplicaria naquela situação. Qual foi o poder exercido pela administração pública, tá bom? Vocês precisarão obrigatoriamente só lembrar das palavras mágicas, perfeito? Eu vou provar isso para vocês. Então acompanhe para mim. Primeira espécie de direito administrativo é o discricionário. O que seria o poder discricionário? Ora, poder você já sabe, é aquela capacidade extra, é aquele algo mais que a administração pública possui. E o que seria essa espécie discricionário? A palavra discricionário está diretamente associada à oportunidade e conveniência. Então, oportunidade e conveniência é aquele poder da administração pública que fará com que a administração pública, tenha uma faculdade de escolha. Agora, calma aí. Uma coisa é o poder dever, que é o título do assunto que nós estamos estudando. A administração pública sempre deverá atuar. Perfeito? Agora, a espécie de poder que nós estamos olhando aqui agora, que é a discricionária, a administração pública vai ter que atuar. Ela tem que atuar. Só que dentro da atuação dela, ela tem uma margem de escolha. Ela tem de um ponto A até um ponto C para escolher qual daquelas opções apresentadas pela lei é a que melhor se aplica. Entenderam? Então, o poder discricionário, a administração pública vai atuar, ela é obrigada a atuar, mas dentro da sua atuação, ela vai ter margem de escolha, ela vai ter a faculdade de escolher qual é a que melhor se aplica. Por exemplo, imagine um servidor público que cometeu uma infração administrativa.
a administração pública vai analisar o que a lei ofereceu. A lei fala assim, ó, para o servidor público que cometeu determinada infração, vai ser aplicada suspensão de tanto a tantos dias, de 5 a 15 dias. Ora, ela é obrigada a aplicar a punição, só que ela tem uma margem de escolha. Ela vai analisar a oportunidade, ela vai analisar a conveniência e vai aplicar de 12 a 15 dias de suspensão. Ela vai escolher uma data que é melhor, se encaixa de acordo com aquilo que ela analisou que seja mais oportuno e conveniente. Então, discricionário, poder discricionário é aquele que a administração pública tem que atuar, porém a própria lei estabeleceu uma margem de opção. Observe, a administração pública não pode extrapolar os limites estabelecidos pela lei. Se ela extrapolar, ela vai cometer um abuso de poder. Entendeu? Ela extrapolou o poder que ela possuía. O poder era de 2 a 15 dias de suspensão. Considera que foi isso que eu falei, que eu nem lembro mais. Se a lei colocou de 2 a 15 dias de suspensão, ela não pode aplicar 16 ou 20 dias. Ela está extrapolando o poder que ela possui. Um abuso de poder. Perfeito? Então, a lei estabelece o limite e a administração pública discricionariamente escolhe, dentro daquele limite, o que é mais oportuno e conveniente. Tá bom? Existem outros exemplos. Vocês podem, à medida que for lendo e exercendo aqui, e realizando exercícios, você vai entender mais exemplos, mas com esse aqui você já consegue com certeza entender. Perfeito? Agora, o oposto da discricionariedade é o vinculado, o poder vinculado. O poder vinculado é diferente. A lei não dá margem de escolha. Então, a palavra que sintetiza, que resume o poder vinculado é sem possibilidades de oportunidade e conveniência. Não tem faculdade de opção do exercício. A lei simplesmente fala, faça e pronto. E tem que fazer assim, como está previsto aqui na lei. Acabou. Entendeu? Acabou. Não tem o que a administração pública fazer. Ora, mesmo exemplo, observe. A lei fala, pune ou puna, corrija quem cometeu infração. Até esse momento é vinculado, não tem opção. A administração pública tem que executar daquela forma ali, certo? Vamos imaginar o seguinte, quem cometer a mesma situação, o servidor que cometer determinada infração será demitido. Ora, quando a lei fala será demitido, não tem margem de opção. Ele vai ser demitido. Se provar que ele cometeu aquela infração, o poder que a administração pública vai exercer aí é vinculado, ou seja, cometeu a infração, é demissão, acabou. Não deu margem de opção, não deu margem de escolha. O poder vinculado é dessa forma, tá bom? Já o poder regulamentar, o normativo, ele tem mais riquezas de detalhes, tá? Tem mais riqueza de detalhe. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos para a nossa palavrinha mágica, né? É o nosso X da questão. Quando vier regulamentar o normativo, a palavra que você vai tentar identificar no enunciado são essas aqui, ó. Chefe do poder executivo, certo? Ou caráter abstrato. Chefe do poder executivo ou caráter abstrato. Se a banca perguntar, dentre as alternativas abaixo, marque aquela que representa o poder regulamentar ou normativo. Você vai procurar essas palavras aqui, tá bom? Bom, e o que seria esse poder regulamentar? Por que essa palavra-chave chefe do poder executivo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Alguns doutrinadores separam, diferenciam o poder normativo do regulamentar. Eles falam o seguinte, ele fala que normativo seria o conjunto maior e regulamentar seria um conjunto menor dentro do poder normativo, entendeu? Ou seja, normativo seria uma abrangência maior
e regulamentar estaria dentro de normativo, porém sobre detalhes específicos. Deixa eu explicar para vocês. Normativo seria a capacidade de toda a administração pública, com seus agentes, suas pessoas jurídicas de direito público ou privado, em normatizar. Normatizar, gente, é criar um padrão, é construir um padrão de conduta. Normatizar seria mais ou menos o seguinte, ó, a administração pública publica um decreto, uma portaria, algo parecido assim, para regulamentar o horário de funcionamento, regulamentar como será o acesso a determinado órgão público, uma portaria. Essas palavras portaria, regulamento, decreto, talvez você nem saiba o que seja. São tipo de normativas que ficam distantes, no geral, né, da população e ao mesmo tempo próximo. Como assim, os outros? Você tá maluco? Distante porque às vezes você está cumprindo algo sem saber que aquela determinação nasceu de um decreto. Na época da pandemia, tinha muito determinações que vinham do Poder Executivo, certo? Que vinha através de alguma normatização dessa aqui, algum ato administrativo normativo, impondo um padrão de comportamento. Então, o poder normativo é toda a administração pública capaz de normatizar, de criar padrões de comportamento, padrão de conduta, né, de funcionamento, através disso que nós chamamos decreto, portaria ou regulamentos, que são uma espécie, cuidado com o que eu vou falar agora, é só para você entender, seria uma espécie de lei, porém não é lei, porque a lei ela nasce do legislativo, enquanto que esses padrões de condutas estabelecidos por essas ferramentas recebem esses nomes justamente para diferenciá-los da lei. Você não pode chamar essas normas de lei porque ela não nasce do legislativo, entendeu? O que nasce do legislativo é a lei, mas o que vem do executivo não pode ser lei de regra. Existem formas do legislativo ou do executivo propor criação de leis, mas é uma função típica do poder legislativo, entendeu? Então fiquem espertos em relação ao poder normativo. Ele seria aquele poder mais abrangente e dentro dele, de uma forma mais específica, teria o poder regulamentar. Ele seria uma espécie normativa atribuída ao chefe do executivo para regulamentar leis. O que seria regulamentar leis? Imagine o seguinte, a lei de drogas. Vamos imaginar a lei de drogas. A lei de drogas possui um tráfico ilícito de substâncias proibidas. O que são drogas? São substâncias. Quais são as drogas ou as substâncias ilícitas? Quem é que fala quais são as substâncias ilícitas? Ora, a lei de tráfico de drogas, por exemplo, não fala quais são as drogas ilícitas. Ela só fala que é proibido vender, transportar e tal. Isso aí. Agora, quem vai falar quais são as drogas proibidas é a Anvisa. A Anvisa é uma autarquia regulamentadora. Ela regulamenta, por exemplo, quais são, dentre as suas várias funções, ela regulamenta quais seriam aquelas drogas proibidas. Então, assim, o poder regulamentar, ele existe para o executivo completar a lei que o legislativo criou. O legislativo cria uma lei com sentido amplo, genérico e não especifica. Aí vem o executivo e especifica. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, agora vou aproveitar que está aberto aqui, uma parte da Constituição Federal que mostra justamente essa função do executivo, está dentro do nosso material complementar. Leia comigo aqui, isso é para você ler sozinho, mas observe aqui, essa parte aqui, artigo 84, tá vendo? Inciso 4 da Constituição Federal. Olha o que fala. Compete privativamente ao presidente da República, tá vendo aqui, sancionar, promulgar
e fazer publicar as leis, bem como, olha aqui, ó, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Olha essa parte aqui, ó, expedir decretos e regulamentos para quê? Para fiel execução. Execução de quê? Da lei que ele sancionou. Ou seja, o legislativo criou a lei, quem cria é o legislativo, o executivo sanciona, certo? E se for necessário, essa lei ser especificada, regulamentada, quem fará isso é o executivo através desse poder aqui que ele possui. Perfeito? Então, gente, voltando aqui para nosso mapa mental, calma, deixa eu voltar. A diferença entre poder regulamentar ou normativo, primeiro, a grande parte da doutrina não teria diferença. As palavras-chave seriam essas aí. Segundo, para aquela parte da doutrina que considera dois grupos, sendo que um seria gênero e outra espécie, normativo seria toda a administração pública, enquanto que regulamentar seriam algumas atribuições específicas para o chefe do executivo, que ele próprio pode exercer, ou através das suas agências, por exemplo, regulamentadoras. Perfeito? Agora, e por que essa palavra aqui, abstrato, caráter abstrato? Por que ela está diretamente ligada a esse poder? Observe. Eu dei um exemplo anterior aqui falando do servidor público, quando comete uma infração. Quando a administração pública aplica uma sanção, por exemplo, para esse servidor público, quando a administração ela aplica uma sanção para o servidor público, o que acontece? Essa administração pública está aplicando o poder para uma pessoa determinada, seu João da infração. João da infração é que será punido. Só que quando esse poder regulamentar ele é exercido, ele não alcança seu João especificamente, o seu Pedro, ele alcança toda a coletividade. Ele não especifica para quem vai aquele ato. Ele simplesmente cria a resolução e quem se enquadrar no que está previsto aqui vai receber a tutela dessa resolução, será alcançado por ela. Então, enquanto que outros poderes ele é direcionado para uma pessoa específica, o poder regulamentar ou normativo, ele não determina uma pessoa, mas ele determina condutas e regras. Quem se enquadrar nesse tipo de conduta que foi estabelecida aqui, será alcançado pela resolução. Então, ele não tem um caráter específico, mas é abstrato. Por isso, essa palavra aqui, abstrato. Perfeito? Então, vamos continuar. Poder de polícia. Poder de polícia, gente, é outro tema que não cai, mas despenca em concursos públicos, tá? O poder de polícia, você vai lembrar dessas palavras-chave aqui, ó. Restrição, limitação e condicionamento. O poder de polícia, ele vai aparecer, certeza, vai aparecer essas palavras aqui. Restrição, limitação ou condicionamento. Não tem como conceituar poder de polícia sem uma dessas palavras aqui. Perfeito? Ele vai restringir, limitar ou condicionar o quê? Ele vai limitar, restringir ou condicionar o BED. E o que seria esse BED? Vamos lá? O que seria esse BED? O BED seria os bens, as atividades e os direitos. Bens, atividade e direitos. Vai limitar, vai restringir, limitar ou condicionar os bens. Vai limitar, vai restringir, limitar ou condicionar atividades ou direitos. Perfeito? A sua propriedade, por exemplo, quando a limitação de você não abrir janelas a determinada distância do limite do muro é sua propriedade, é seu bem. Só que você não pode abrir uma janela a uma distância X da parte do muro. O que está acontecendo? Uma limitação, restrição ou condicionamento
do seu bem. A mesma coisa é uma atividade. Ah, eu quero exercer tal atividade. Como é que acontece? Ah, para exercer essa atividade, você precisa de determinado alvará, licença, ser aprovado em alguma coisa. Ou seja, a sua atividade está sendo limitada. E direito, mesma coisa. Para exercer determinado direito, seria essa mesma situação. Perfeito? Agora vamos para o nosso próximo poder. Nosso próximo poder é o poder hierárquico. Gente, eu já vou colocar os dois aqui, ó, poder hierárquico e disciplinar. Aqui vocês precisam ter cuidado com esses dois poderes. Eles estão diretamente interligados, eles estão conectados, tá? Existem questões que trazem enunciados parecidos, tá? Então você precisa ter uma cautela em relação a marcar questões referentes ao poder hierárquico e disciplinar. O poder hierárquico, gente, é uma organização interna. Presta atenção para essa palavra aqui, ó, interna. Organização interna. É um escalonamento. O que é o escalonamento? Ó? É a escadinha, ó. Uma aqui, que é subordinada a esse, que é subordinada a esse, que é subordinada àquele. É um escalonamento. O que é um escalonamento? É como se fosse uma escada, sendo que você tem um subordinado aqui na base e tem superiores acima, tá? Então, hierarquia, poder hierárquico, seria isso. É interno, essa palavra aqui, ó, interno, você tem que lembrar. Escalonamento e subordinação fica mais fácil de você associar com hierarquia. Só tenha cuidado com esse termo interno, tá bom? Sanções administrativas está relacionado a poder disciplinar. Sanções administrativas, poder disciplinar. Agora, não se confunde com sanção penal ou civil. E também é interno, tá vendo? É interno, assim como o poder hierárquico. Algumas observações. Esse poder de polícia, ele vai alcançar o particular. Ele será aplicado ao particular. Por exemplo, você quando passa um sinal vermelho, não era para passar, logo você vai ser sancionado. É a sanção do poder de polícia, que restringiu ou limitou melhor o seu deslocamento com o seu veículo. Então, o poder de polícia, ele alcança normalmente, tranquilo, bem suave, o particular. Agora, o poder disciplinar, ele é um poder interno, tá vendo? Então, ele foi criado para sancionar quem está dentro da administração. Então, normalmente, esse poder disciplinar, ele irá sancionar internos, os seus servidores, os seus agentes públicos. Só que ele também pode alcançar particulares, isso aqui é interessante, ele também alcança particulares que estejam prestando serviço para a administração pública, certo? Então, o poder disciplinar também alcança particulares que estejam prestando serviço para a administração pública. Perfeito? Gente, com essa abordagem, você consegue acertar de qualquer perfil de prova, gente. Qualquer perfil de prova. Você consegue acertar em cerca de 70%. Eu diria até um pouco mais, de 70% a 80%. Entretanto, para o seu conhecimento ficar mais firme e forte, você precisa fazer a leitura do material que está super excelente e vai completar essas informações na sua cabeça. O que nós vamos fazer aqui agora é responder algumas questões para você ter a certeza de que o que nós falamos irá cair na sua prova da forma como nós falamos. Tá bom? Então me acompanha aí. Vamos lá? Uma questãozinha básica, tranquila, certo? Vamos lá? Print, responda. Tranquilo aí? Vamos lá. Ó, a Amanda, lembra que eu falei para vocês no início que pode trazer um caso concreto? Assim, ó. Ó, Amanda, gestora de determinada unidade de um órgão público, cometeu atos de constrangimento em relação ao trabalho. Observe que Amanda pertence a um órgão público. Ela é uma servidora pública. Gestora de determinada unidade de um órgão público. Ela é servidora pública. Ela cometeu atos de constrangimento em relação ao trabalho e à capacidade de Hugo, um dos servidores de sua equipe. De sua equipe. A ela subordinado. Denunciada por Hugo denunciou Amanda
Formou-se comissão que concluiu que Amanda praticou assédio moral em relação a Hugo. O tipo de poder administrativo exercido pela comissão para... Olha, qual é o poder? Observe o que será perguntado. Qual é o poder que foi exercido? Qual poder administrativo exercido pela comissão para apurar as irregularidades praticadas e aplicar sanção? Olha a palavra, aplicar sanção. Pronto, meu filho. Você lembrou do nosso mapa mental que a palavra-chave, aplicar sanção, tá aqui, ó. Sanções administrativas é o quê? Disciplinar, meu irmão. É disciplinar. Vai na palavra-chave. Então, deixa eu voltar para a nossa questão. Tá aqui. Qual é o gabarito? De boaça, professor. Poder disciplinar. Certo? Tá aí. Vamos responder mais uma. Calma aí. Essa questão aqui ela é maravilhosa, gente. Porque ela vai alcançar praticamente todo o conteúdo que nós ensinamos, tá? Então me acompanhe aqui, ó. Primeiro responda. Tá aí, ó. Para vocês tirar o print. Olha o gabarito, escolhe o gabarito aí, alguma das versões. Tá? E vamos lá. A administração pública, para a consecução do interesse coletivo, é dotada de um conjunto de prerrogativas conhecida como poderes administrativos. Esses poderes, no entanto, não são absolutos. Por que eles não são absolutos? Eles encontram limites na lei e nos princípios constitucionais. Lembra do abuso de poder que eu falei lá no início? Extrapolou o que a lei estabeleceu. O poder de polícia, o que é o poder de polícia? Permite a administração, olha as palavras mágicas, restringir o exercício de BAD. Aqui ele falou de quê? Direitos individuais em prol da coletividade, como a fiscalização sanitária ou urbanística. Poder de polícia fiscalizando, por exemplo, uma farmácia, uma padaria, tá? Vigilância sanitária. Já o poder hierárquico, organizado em estrutura interna. O poder disciplinar apura as palavras mágicas, sanções e faltas. Apura e sanciona faltas. O controlador interno deve zelar para que esses poderes não sejam exercidos com abuso ou desvio. Acerca dos poderes administrativos, marque verdadeiro ou F para as falsas. Abrevei aqui o enunciado. O poder de polícia administrativa confunde-se com o poder judiciário? Não. O poder de polícia administrativa é para ações da administração pública. A polícia, o poder de polícia, a polícia administrativa que se refere ao poder de polícia, o exercício desse poder de polícia vai limitar e restringir ou condicionar o BED, bens, atividades, direitos, tá? Esse poder administrativo, ele inicia no poder executivo e se encerra no poder executivo. Enquanto que o poder judiciário, ele é realizado para sancionar infrações penais. Observe que quem inicia a investigação é uma polícia civil, por exemplo, também chamada de polícia judiciária, que pertence até ao executivo. Afinal de contas, quando você faz concurso para a polícia civil, você está tentando ingressar no poder executivo. Mas, observe, esse trabalho realizado por essa polícia vai desaguar, será direcionado e entregue lá no judiciário, entendeu? Então, não se confunde uma coisa com a outra, pois ambos atuam na repressão de infrações penais. Não tem nada a ver infrações penais com infração administrativa. Isso aqui está errado. O poder hierárquico, vamos lá, permite à autoridade superior avocar, chamar para si. Pode sim, gente. Até aqui eu não falei mais questões e nosso material serve justamente para isso, para acrescentar. Avocar é o quê? Pegar a atribuição de um subordinado e puxar para si, tá?
Ele também pode, atribuições originalmente delegadas a um subordinado. Então, avocar, o superior puxa o exercício da função do subordinado para ele fazer. Avocar, puxou. Delegar, ele pega a sua atribuição e delega, passa para um subordinado exercer. Então, no poder hierárquico, isso pode acontecer. Pode delegar para o subordinado ou pode avocar do subordinado para si, para o superior. Entendeu? Caminho de ida, superior, subordinado, delegado. Caminho de volta, subordinado, superior, avocação. Tá? Avocar. Bem como rever os atos praticados por este, desde que não haja impedimento legal. Essa daqui está correta. Então, nós já temos F, V. Vamos ver esses dois poderes, se estão certinhos. O que é o poder regulamentar ou normativo? Autoriza o chefe do executivo. Até aí está perfeito, está correto. Agora, inovar no ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações não previstos em lei por meio de decretos autônomos, ou poder regulamentar, ele é do chefe do executivo, certo? Só que ele não cria, ele não inova. Ele simplesmente regulamenta aquilo que a lei deixou como sua responsabilidade. Lembra daquele limite que eu falei lá no poder discricionário? Ele também vai se aplicar aqui. A lei estabelece o que pode e o que não pode fazer. Até onde pode é até onde não pode. O poder regulamentar, ele vai normatizar. Ele vai, como o próprio nome fala, vai regulamentar algo. Porém, esse exercício, ele não pode extrapolar o que a lei determinou. Ele não pode também inovar, criar novas condutas, novas restrições. Ele simplesmente vai regulamentar o que foi previamente determinado pela lei. A drogas, não pode vender, transportar drogas ilícitas. O que são drogas ilícitas? O executivo fala pela Anvisa, entendeu? Regulamentação, por exemplo, de como será exercido o plano de férias, como será distribuído plano de férias ou algo parecido assim, entendeu? A lei vai determinar o que a administração pública vai regulamentar. Então, aqui não inova. Falou inovar, tá errado. Poder disciplinar, gente. O que é poder disciplinar? É inteiramente... Não, peraí. É inteiramente discricionário. O poder disciplinar é inteiramente discricionário, permitindo que o administrador escolha livremente a sanção a ser aplicada ao servidor, independente da gravidade da falta ou das previsões legais. Está errado, gente. O poder disciplinar não é inteiramente discricionário. Ele é vinculado, no primeiro momento, na obrigatoriedade de sancionar. Ele será discricionário quando a lei estabelecer uma faculdade de escolha. Que foi, olha só, nós temos dois exemplos claros hoje aqui. A primeira, quando a lei fala, vai ter que sancionar com demissão, não deu margem de escolha. E a segunda, que foi, na verdade, foi o contrário. O primeiro exemplo foi sobre a suspensão dos dias, quando eu falei que, olha, a lei estabelece a suspensão do servidor de 2 a 15 dias. Então, aí tem uma discricionariedade. A administração pública vai ter que aplicar a sanção, porém vai ter a faculdade de conveniência e oportunidade, de 2 a 15 dias de suspensão. Agora, quando a lei fala demissão e acabou, não tem discricionariedade nisso aí. Se realmente constatar a infração, vai ser demissão. Então, não é assim livremente, de qualquer jeito, independente da gravidade ou ou da previsão legal. Não é dessa forma, não. Então, logo o gabarito, nós temos aí F aqui no primeiro, V no segundo e FF, gabarito, letra C. Nós ficaríamos aqui, gente, o dia inteiro, 2 horas respondendo questões e não fugiria disso que nós já trabalhamos. Mas lembre-se, nós plantamos com a videoaula aqui. Você rega fazendo questões e leitura do texto. Essa combinação comove o coração de Deus e concede a sua aprovação. Por isso que nós plantamos, você rega e Deus nos concede a vitória. Perfeito? Videoaula tá excelente. Não precisa mais videoaula.
Só fazer leitura e resolução de questões. Perfeito? Até nosso próximo encontro.